Pois bem, meus irmãos, chegamos à última mensagem dessa série que nós demos o nome de Sobre a Liberdade em Cristo, e nós falamos algumas coisas a respeito desse conceito, a respeito de liberdade. Nós falamos sobre sem delimitar e definir o tema especificamente, nós falamos o que é ser livre em Jesus. Mas algumas perguntas, pelo menos para mim, algumas perguntas ainda precisavam ser feitas. Por exemplo, será que há a possibilidade de uma liberdade plena? O que é uma liberdade plena? Será que eu consigo viver um momento de liberdade sem preocupação com injustiça, onde a injustiça não vai mais me perturbar? Será que eu consigo vislumbrar algo nesse sentido? Será que é possível, ou será que é saudável, ficar pensando num lugar que é definitivamente livre? Será que existe a possibilidade de eu viver com esse pensamento, sem que isso me cause nenhum tipo de ansiedade, ou angústia, ou algo nesse sentido? Pois bem, meus irmãos, nessa última mensagem dessa série eu vou dizer, claro que é. Por conta disso, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 21, vai no fim e volta 2 páginas, encerrando o texto sagrado. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler um texto que é famoso, mas não é tão lido. Evidentemente eu vou projetar, sempre projetamos o texto aqui no nosso telão, mas sempre reforçamos o pedido e o desejo de que você mantenha a sua Bíblia aberta e leia o texto em casa, reflita sobre esse texto, acompanhe conosco. Nós vamos ler os 5 primeiros versos desse texto fabuloso, que é a carta de João, chamada Apocalipse, Revelação. Na Nova Versão Internacional, o texto é narrado da seguinte forma: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ler Apocalipse é um desafio para todo cristão. Todo mundo que lê a Bíblia, mesmo quem lê de carreirinha ou quem pega para estudar a Bíblia, quando chega em Apocalipse se depara com um texto muito diferente dos textos que nós estamos acostumados a ler no dia a dia, no jornal, na TV, nas revistas, nos livros que a gente pega para ler. É um texto, é uma forma de conversar, um diálogo entre autor e leitor que é muito diferente daquilo que a gente tem o hábito de ler. E Apocalipse de fato é um desafio até para teólogos renomados. Teólogos do mais alto gabarito discordam em muitos pontos dessa carta. Para que se entenda essa carta, é necessário entender muitas outras coisas, como entender o contexto histórico, etc, etc. São muitos símbolos que são descritos nela. É uma leitura que não é rápida, porque você vai parar nesses símbolos e vai tentar refletir sobre eles, vai tentar entender esse texto. Só que esse texto, quando ele foi endereçado às 7 igrejas, ele foi compreendido, porque não faz sentido você escrever um texto para uma pessoa não entender o que você escreveu, a não ser que você queira fazer uma charada, um enigma. Não faz sentido você mandar uma carta, algo que custava muito caro na época que João escreveu, numa ilha isolada, perto da Turquia hoje. Essa ilha existe até hoje, Patmos ainda é uma ilha que virou um ponto turístico, mas
Essa ilha está lá até hoje, é perto da Turquia, que a Bíblia chama de Ásia Menor, mas essa carta foi escrita para ser entendida. De qualquer maneira, meus irmãos, a discussão entre os teólogos não está no capítulo 21 e 22, está entre o capítulo 4 e 20. Aqui há consenso teológico. No capítulo 21 e 22, nós lemos aquilo que nós almejamos com tanta alegria, aquilo que nós esperamos com tanto amor. João escreveu para 7 igrejas que viviam sob pressão da sola das botas do Império Romano. Essa igreja vivia sofrendo e o próprio João estava preso. Mas o que nós lemos aqui, na parte final dessa carta, no finzinho da carta, é que João estava querendo dizer para eles e também dizer para nós é que um dia seremos livres para sempre. E esse é o título da nossa mensagem de hoje: livres para sempre. E a primeira coisa que a gente vai observar nessa mensagem, que tem esse título que para mim é um título libertador, é que seremos livres para sempre e seremos livres em um lugar novo. Reparem, meus irmãos, novos céus e nova terra. Deus não, em nenhum momento na Bíblia, nós vamos perceber Deus dizendo que a criação que Ele disse que era boa, ficou ruim. Você não leu isso na Bíblia ainda. Você não encontrou esse verso que diz, agora a partir desse momento Deus viu que era ruim. Não, Deus viu que era bom e continuou vendo a sua criação como boa. Contudo, o pecado é algo destruidor e não destrói só a nossa relação com a divindade. Como nós, a imagem de Deus, nós somos os responsáveis pela criação, de alguma maneira a gente também fez com que a criação gemesse de dor por conta do nosso pecado. Então Deus, em sua soberania e graça, decide por um novo céu e a nova terra, onde o pecado não tenha tocado, onde o pecador não tenha destruído com o seu mau hábito de pecar. Um novo céu e a nova terra, virgem de novo, sem a necessidade de conserto. Um novo céu e uma nova terra, e um lugar sem mar. E aqui, quem gosta de praia, fica chateado, mas Deus, logo o mar é um local tão maravilhoso. Nós aqui do Espírito Santo, que moramos pertinho da praia, que temos o calçadão onde nós fazemos exercícios e saímos para nadar, surfar, ou simplesmente sentar na areia e ficar relaxando ao som do mar, ou quem sabe pescar um bom peixe para fazer uma muqueca, nosso prato típico, que aliás, muqueca só tem aqui, o resto é peixada. Fica a dica, vou deixar isso aqui, não está na Bíblia, mas poderia estar, muqueca é capixaba, o resto é peixada, deveria estar na Bíblia, mas, ou na Didaquê, mas não está. Mas de que João está falando quando ele apresenta esse conceito de mar? Meus irmãos, quando a gente vai olhar a história de Israel com o mar, sempre foi uma história difícil. É o mar vermelho que precisou ser aberto, é o batismo que significa um sepultamento, o rio Jordão precisou ser aberto, Jonas foi jogado ao mar, o apóstolo Paulo ficou à deriva no mar. O mar sempre foi um momento de dificuldade. Os apóstolos quase se afogaram numa lagoa, que eles chamavam de Mar da Galileia. A história de Israel com o mar sempre foi uma história de dificuldades, sempre foi uma história de conflito. Israel não tinha muita habilidade com navegação. A navegação não era uma primazia para o judeu. O judeu era muito bom de fazer as coisas a pé, de barco não. Ao contrário do Império Romano e Império Grego, que dominaram o mar Mediterrâneo, expandiram seus impérios a locais longínquos, os judeus não. O mar para os judeus sempre foi uma complicação. E para João? O mar para João era uma complicação maior ainda,
João estava preso em uma ilha, então o mar para João eram as grades que o impediam de ser livre. Então aqui, quando João está dizendo a respeito da ausência do mar, João está falando que toda essa dificuldade que impedia que Israel avançasse, ou que impedia que João saísse da ilha, não existiria mais. As grades que prendiam João passariam, o mar não impediria mais João. Então o mar não ia existir mais. Essa dificuldade, esse absurdo que era o mar para o judeu, isso não aconteceria mais. Não jogaríamos mais o profeta no mar para que o peixe o cuspisse na praia. Não teríamos mais que fugir do exército de Faraó atravessando o Mar Vermelho na base do milagre. O Jordão não iria mais precisar se abrir. O batismo não iria mais significar sepultamento. Nada disso mais seria necessário. O mar não existirá mais. Esse significado do mar é muito importante para a gente entender o tanto que o apóstolo João, que o profeta João estava preocupado com a liberdade, o tanto que a liberdade fazia falta para ele quando profetizava. O profeta João sentia saudade da liberdade, e a visão que ele teve foi de um local sem o mar que o prendia numa ilha. O mar não existia mais. E o mais interessante é que a Nova Jerusalém, ela desce do céu, 2.000 quilômetros quadrados. O texto avança e você vai perceber essas dimensões. Um local gigantesco, um quadrado perfeito. A Nova Jerusalém descendo do céu, linda, enfeitada, adornada. Que momento maravilhoso. A Nova Jerusalém, onde o nosso Senhor vai governar para sempre, vai ser reconstruída pelo nosso próprio Senhor. E veja que curioso isso, meus irmãos. A Bíblia apresenta o êxodo rural. Estávamos em um jardim e vamos para uma cidade. Mas a primeira cidade na Bíblia não foi criada pelos filhos de Deus, pela geração de Sete, mas pela geração de Caim. A geração de Caim foi a primeira que criou uma cidade, uma geração de gente perversa. Começou a poligamia, os enfrentamentos, as contendas bélicas, mas o Senhor nosso Deus, até onde o pecado inaugura, Deus conserta, Deus corrige. E nós vamos morar nessa Nova Jerusalém, nessa cidade que desce do céu, nesse novo céu, nova terra, enfeitado, adornado, pronto para o casamento eterno com o nosso Senhor. A Nova Jerusalém será o nosso lar. Um novo céu e uma nova terra será a nossa casa. Lá onde Pedro diz que habita a justiça. Mas tem mais coisas. Nós seremos livres em um lugar sem templo. E aqui a gente pode ficar confuso. Mas vocês lembram que lá no início, Deus não criou um templo. O próprio Deus estava presente. Na viração do dia, o próprio Senhor estava presente e caminhava com a humanidade. Voltaremos a isso. Esse local de liberdade não precisará de templo, porque o próprio Senhor habitará no meio de nós. Nós seremos um tabernáculo vivo, e Deus tabernaculará. Eita! Conosco. Nem sei se tabernáculo pode ser verbo. Vocês me perdoem aí, se pessoal na internet aí talvez tenha algum teólogo importante. Tabernáculo pode ser verbo. Enfim, conjuguei tabernáculo no futuro do presente, do indicativo. O nosso Senhor habitará conosco, Ele mesmo estará no meio de nós. Nós seremos, enfim, uma nação de sacerdotes,
junto com o Deus Altíssimo, caminhando com Jesus nas ruas da Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, com Deus presente, habitando na eternidade conosco. Que dia, meus irmãos, que dia! A Nova Jerusalém será um grande tabernáculo, onde o Santo dos Santos seremos nós, que estaremos ali, recebendo a presença de Deus, não mais separado apenas para Moisés, não mais separado apenas num canto depois do véu, não mais com esperança de ver, mas plenamente presente, nós e o Senhor. Chega logo esse dia, Maranata. Meus irmãos, nós não podemos perder esse dia do nosso coração. Nós não podemos viver como se esse dia não fosse acontecer. Nós temos que almejar esse dia, mesmo que nós não alcancemos em vida. E daí? Esse dia vai chegar. Assim como a criança espera o Natal, nós temos que esperar esse dia. Assim como a criança espera um presente que está em surpresa, que Papai Noel trouxe e colocou debaixo da cama, ou na árvore de Natal, ou onde quer que seja. Assim como a criança espera por esse dia, nós também precisaremos, nós também devemos esperar o dia em que o nosso Senhor vai voltar, vai criar novos céus e nova terra, onde nós habitaremos com Ele eternamente. É um dia maravilhoso e a gente não pode perder essa esperança de vista, mesmo parecendo uma loucura. Nós não podemos esquecer disso. O nosso Deus vai voltar, vai nos salvar e habitaremos num local livre, sem necessidade de templo, com acesso irrestrito a Jesus Cristo. Não sei se você imagina isso, mas eu, na minha cabeça viajante, quando eu penso em Deus plenamente conosco, Ele sendo onipresente, eu acredito que Ele consegue estar com todos nós. A minha pergunta para Jesus é só uma: Senhor, por que eu? Porque se a salvação for por merecimento, eu era o primeiro a ser condenado. Tudo bem, eu sei que não é por merecimento, eu entendo isso. Mas ainda assim, gente melhor do que eu está no local pior do que eu estou agora. Como pode o Senhor me amar assim? Nesse amor onde eu só tenho culpa, e o Senhor só tem amor. É uma troca onde o Senhor saiu perdendo desde o início. Eu acho que Jesus não vai me responder, porque a presença dEle vai ser um sentimento que talvez eu vou precisar de uma eternidade para senti-lo completamente. Mais do que qualquer outra alegria, prazer ou felicidade que eu tive na minha vida, talvez eu precise de uma eternidade para entender o amor de Jesus na cruz por mim. O texto avança e diz que a gente também vai viver livre, num local sem dor, porque o Senhor, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não é a primeira lágrima, não é a última lágrima. Viveremos num local sem choro, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem dificuldade, sem ansiedade, sem angústia, sem transtorno. Porque o Senhor, o próprio Deus, nos restaurará para sempre, eternamente. Não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais rancor, e não vai haver mais Vasco da Gama, que hoje seria uma bênção.
Não vai ter. Nós estaremos do lado da presença majestosa e gloriosa do Deus Todo-Poderoso eternamente, vivendo a glória do Senhor, lado a lado com o Senhor eternamente, Jesus conosco em todos os momentos de nossa vida, para toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, um local onde a dor não vai existir, aquele que é amputado não vai ser mais, aquele que perdeu a visão voltará a enxergar, aquele que não ouve vai ouvir a voz do Senhor. Vinde benditos do meu Pai. Meus irmãos, imagina, a primeira coisa que você vai ouvir na sua vida é isso: vinde benditos do meu Pai. Que bênção! Imagina você também, a primeira coisa que você vai ver é a brilhante e majestosa face do Senhor Jesus te chamando, te dando um abraço, trocando sua roupa, botando suas vestes, como o filho pródigo: entre no gozo do meu Senhor. Deve ser bem legal também. Nós, com nossos corpos glorificados, vivendo o corpo que Cristo nos promete, esse incorruptível, para toda a eternidade, no local sem dor. O único que vai estar ferido nesse local é o nosso Deus. Para pensar nisso, meus irmãos. O nosso Senhor continuará com as mãos furadas, continuará com seu lado atravessado e com os cortes da cruz da sua cabeça, com a coroa de espinhos. O único ferido na eternidade será o nosso Deus. As feridas que vão te mostrar o amor, você intacto, o nosso Deus furado. Por isso que eu repito, talvez eu precise não menos que de uma eternidade para entender esse amor. Eu concluo, óbvio, enfim, livres, e livres para sempre. Eu não sei qual é o mar que te aprisiona, não sei. Eu não sei o que é que te deixa algemado, amarrado. Talvez seja a própria religião. Eu conheço muitas pessoas que foram algemadas pela religião, não pela fé, mas pela religião. Mas talvez é uma doença, talvez é uma perda, talvez, não sei. Aqui nessa série de mensagens que a gente fez, a gente tratou de várias liberdades, mas hoje eu quero falar dessa, e eu quero concluir com essa. Eu não sei o que te prende, eu não sei. Aliás, eu não sei nessa vida quando é que você vai estar livre disso. Eu sei que é bom ter esperança de que um dia todos nós seremos livres do sofrimento, seja lá qual for. E aqui eu não quero fazer um discurso de um derrotado, um discurso de alguém que fala bem assim: quando você estiver no céu isso vai passar. Não. Eu oro a Deus para que sua dor passe hoje. Eu oro a Deus para que você seja liberto daquilo que te prenda hoje. Eu oro a Deus para que você seja livre nesse exato momento, para a glória do nosso Senhor Jesus. Mas viva não aguardando essa libertação, mas guardando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Viva aguardando esse grande dia. Deus nos promete a maior de todas as liberdades, que é a liberdade eterna com Ele. Ele está fazendo tudo novinho, Ele criou tudo novo. Até nós seremos pessoas em novos corpos. Aproveite e observe a beleza da criação. Aproveite e observe tudo que Deus criou e viu que era bom, mas disse que o pecado arruinou. Aproveite, deixe a terra que Deus vai reconstruir, deixe ela a melhor possível. Aproveite para ter esperança, a esperança no porvir, a esperança na volta de Jesus, a esperança em novos céus e nova terra, a esperança em estar lado a lado com Cristo para sempre. Precisa ser maior que todos os nossos sofrimentos,
porque o nosso sofrimento é passageiro, mas a vida que Deus nos promete é eterna. Te convido a ficar de pé, para que a gente ore ao Senhor e agradeça a Deus por tão magnífica promessa. Senhor bendito, maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque a gente pode ler a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado, Pai, que o Senhor renovou minha esperança nesse grande dia. Pai, muito obrigado porque o Senhor vai voltar. Nós aguardamos, Pai, nós aguardamos ansiosos. Enquanto isso, continuamos anunciando o Teu reino até que o Senhor venha. Mês que vem, Pai, é mês de missões. Que a gente entenda, Pai, o que é ser um missionário e apresentar essa verdade, essa esperança para mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam aguardar ansiosamente por esse dia. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra até o grande dia da volta de Jesus. Amém.